Com juros cada vez mais baixos no Brasil, o governo tenta mudar o perfil da dívida externa, alongando o prazo dos bônus soberanos e se comprometendo com um retorno menor. Mas como está o mercado para emissões de títulos corporativos? Eu converso agora com Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Fernando, o Brasil completou ontem o lançamento de títulos da dívida externa brasileira com vencimento em 2037. A oferta, que inicialmente era só para Estados Unidos e Europa, também foi estendida aos investidores asiáticos. A demanda foi de 7 bilhões de dólares, ou seja, 14 vezes o valor vendido. Queria saber o seguinte: emissões de empresas brasileiras, tanto no exterior quanto também no mercado doméstico, também poderiam pegar uma carona nesse entusiasmo? A minha resposta é muito positiva. Nós estamos num processo, vamos dizer assim, de afrouxamento das tensões que aconteceram no mercado de dívida desde meados do ano passado. Nós estamos numa fase já de recuperação no mercado interno. A taxa de juros no Brasil continua muito elevada, apesar de estarmos num processo de redução. E você tem um ambiente, vamos dizer assim, mais favorável para o país e para as empresas brasileiras. Eu acho que o ambiente é favorável para empresas brasileiras estarem emitidas tanto no mercado internacional como no mercado doméstico. Mas, na sua opinião, o senhor acha que atualmente o cenário é mais favorável para essas captações de recursos no Brasil ou fora? Eu acho que no mercado doméstico nós temos uma situação bastante, vamos dizer assim, particular e importante no Brasil. Nós estamos com juros de um dígito, os juros reais no Brasil vindo para números abaixo de 6% ao ano. Isso irá provocar no Brasil uma desconcentração de investimentos em renda fixa como a gente nunca viu, né? Então, você imaginar o volume de recursos que tem no sistema de fundos de pensão, no sistema da indústria de asset management, na indústria de private bank, que é muito concentrada em renda fixa conservadora, né? Vai ter um processo de alocação em outros ativos muito grande. Acho que fundos multimercado, renda variável, investimentos atrelados à área imobiliária e certamente crédito vai ser, vamos dizer assim, uma alternativa muito importante para fazer parte do dia a dia dos investidores. Então o senhor aposta em novas emissões por parte de empresas brasileiras no mercado doméstico ainda esse ano? Eu acho que você tem dois efeitos muito importantes. Olhando na ótica, por exemplo, da indústria de asset management no Brasil, com juros vindo para baixo de 9% ao ano, o peso da taxa de administração, ele impacta fortemente o retorno líquido de taxa de administração para os investidores. Então, não adianta um fundo de investimento hoje ficar comprando título público e cobrar 0,5%, 0,30%, 1%, o que quer que seja de taxa de administração, porque o retorno líquido para o investidor não vai ser competitivo. Então, os asset managers vão ter que alocar uma parcela maior de recursos em crédito. No caso dos fundos de pensão, a gente tem uma situação muito particular no Brasil. Muitos dos fundos de pensão ainda têm programas, vamos dizer assim, planos de benefício definido que tem um objetivo atuarial de 6% de juro real. Nós não estaremos mais vivendo juros reais de 6%. Então, os fundos de pensão vão ter que fazer uma desconcentração de renda fixa e vão ter que migrar para outros ativos também de maneira expressiva no Brasil. Mas como que o senhor avalia especificamente o custo dessas captações no mercado doméstico? Nós estamos num ambiente, volto a dizer, mais favorável. Acho que o pior já passou do ponto de vista de preocupação com risco de crédito. O Brasil está num momento muito interessante no sentido de mercado. O funding está sendo restabelecido. Algumas medidas que foram tomadas pelo Banco Central foram muito positivas. O DPGE foi uma medida super importante ao trazer uma eliminação de risco no sistema bancário brasileiro. O crédito está voltando, os spreads estão caindo, os prêmios sobre risco de crédito estão fechando. Recentemente tivemos um volume muito expressivo de emissões de empresas corporativas que tiveram uma alta demanda no mercado. Esse ambiente, em minha visão, vai continuar acontecendo. Os prêmios estão fechando. Eu tenho talvez uma preocupação que os prêmios talvez já tenham fechado um pouco demais, né? A gente observou emissões recentemente vindo para um patamar perto de 110% do CDI, que acho que é um patamar talvez adequado, talvez dê uma estabilizada nesse patamar. Fernando, a gente volta a conversar depois do intervalo. Eu estou falando com o Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Bloomberg, o mercado é aqui, a gente vai intervalo e volta já já, não perca.
Eu volto a conversar com o Fernando Maybach, que é sócio da Sunrise Investments. Fernando, no último bloco, o senhor comentava que os títulos corporativos são geralmente voltados mais para fundos de investimentos, fundos de pensão. Eu queria saber se, na sua opinião, o senhor acha que o investidor pessoa física também deveria considerar essa possibilidade? A alocação em risco de crédito no Brasil sempre foi, historicamente, vamos dizer assim, muito pouco efetiva, né? Ela sempre foi muito concentrada nos grandes investidores que têm capacidade de fazer avaliação desses instrumentos, né? Os juros no Brasil sempre foram muito elevados, então talvez uma pessoa física, ou mesmo um fundo de investimento, ou mesmo até um fundo de pensão, dedicasse pouca atenção a esse segmento. Com esse quadro mais recente, que é absolutamente novo, de redução muito importante de juros nominais e reais, todos os segmentos de clientes vão ter que estar atentos às oportunidades de capturar um pouco mais de prêmio nesses instrumentos de crédito. O mercado está numa tendência, na minha opinião, irreversível, de ampliação muito forte dos instrumentos de crédito no Brasil. E o risco de crédito na economia brasileira, por outro lado, estamos num processo de melhoria estrutural do ponto de vista de gestão das empresas, de alongamento de prazos e redução de custos. Então, o risco de crédito na economia brasileira, dado até porque a economia brasileira também está andando num momento muito positivo, né? O risco de crédito é menor. Então, eu creio que investidores, pessoas físicas, já estão, aliás, prestando atenção nessas oportunidades. Recentemente, algumas emissões já tiveram forte presença de pessoas físicas. Agora, quais são os principais riscos que o investidor individual interessado em comprar papéis de dívida de empresas brasileiras deveria levar mais em consideração? O grande problema no Brasil é que, exatamente pela dificuldade, talvez, que as áreas, de um modo geral, têm, departamentos, para fazer avaliação de risco de crédito, até porque, como eu comentei anteriormente, isso era pouco, vamos dizer assim, utilizado por parte dos investidores, a preocupação tem que ser com relação à avaliação do risco das empresas, né? O primeiro momento, você vai ter empresas de muito grande porte vindo ao mercado, como a gente teve uma onda recentemente, várias empresas elétricas, empresas de concessionárias de rodovias, empresas de telefonia vindo ao mercado, porque é muito fácil de você fazer uma avaliação de risco de uma empresa listada em bolsa. A tendência, entretanto, no Brasil é você ter boas companhias de segmentos de middle market, ou mesmo até outros instrumentos de crédito, como cédulas de crédito bancário ou fundos de investimentos em direitos creditórios, que têm boas, vamos dizer assim, boas garantias, ou boa estruturação, ou de boa qualidade. E aí eu acho que o investidor pessoa física vai encontrar uma dificuldade em fazer essa avaliação, ele vai precisar de uma orientação, ou do seu banqueiro, ou do seu assessor, ou de alguém que tenha um pouco mais de especialização nessa área. Então, que empresas, nesse caso, oferecem boas opções em títulos de dívida nesse momento, na sua opinião? Num primeiro momento, eu creio que o mercado vai continuar concentrado nas empresas corporativas. As taxas de juros estão fechando de maneira... Os prêmios sobre risco de crédito estão fechando no Brasil de maneira significativa. Eu creio que a gente, no curto prazo, deveremos ter também a volta de instrumentos como o FDIC. Há muito tempo você não tem oferta de FDICs, quer de crédito consignado, quer de carteiras de financiamento de veículos, por exemplo, que são carteiras de muito boa qualidade, de muito boa diversificação e de muito baixo risco, dada a forte elevação de custo de captação que aconteceu nos últimos tempos, você reprimiu, vamos dizer assim, a oferta desses instrumentos. Mas com o fechamento recentemente observado, nós estaremos muito brevemente voltando a ter esses instrumentos, que eu acho que são mais conservadores para uma pessoa física estar investindo. E como que o potencial de retorno desses papéis se compara ao da renda fixa mais tradicional? O grande problema é hoje, por exemplo, os papéis mais corporate que estão vindo para o mercado estão saindo próximo de 110% de CDI. 110% de CDI é um patamar muito interessante de prêmio em relação a você comprar um CDB de um banco ou comprar uma LFT. Então, você tem prêmios interessantes a capturar no mercado de crédito. O mercado de crédito, esses instrumentos, ele tem prazos relativamente curtos no Brasil. A gente fala de 1, 2 anos. Até uma discussão que muita gente faz sobre o mercado secundário. Eu acho que o mercado vai se expandir, o mercado está crescendo. O mercado secundário de debêntures já tem uma certa liquidez também. Fernando, olha, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu acabei de conversar com o Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments.